Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de B é para construir. Estamos tentando ir deste BRZ de leilão acidentado aqui para esta renderização aqui. Nesta série, estamos reconstruindo o BRZ com orçamento limitado, buscando criar o exemplar mais incrível do mundo. Neste episódio, nós estamos focando nos faróis que tornam essa construção única. Os faróis de Prius deixam o BRZ de fábrica com uma aparência mais agressiva e incrível em comparação com o modelo original. Neste episódio, vamos aprender a adaptar os faróis do Prius no nosso BRZ. Isso envolverá escaneamento e de impressão 3D, além de cortes em um belo carro. Então, vamos começar? Para isso, precisamos saber onde cortar neste carro. Se fosse como 4 anos atrás, com a tecnologia daquela época, provavelmente apenas começaríamos segurando o farol perto do carro e começando a cortar amplamente ao seu redor. Mas com a tecnologia atual, existem formas mais inteligentes de fazer isso? Atualmente, podemos fazer tudo em espaço 3500 e visualizar o resultado antes de começar. Então, também, podemos descobrir nosso ponto de aterrissagem que indica exatamente onde cortar. Então, não farei cortes extras que dão muito trabalho para preencher depois. Então, o que precisamos fazer para isso? Precisamos de um modelo 3D exato de um BRZ que nosso amigo Brad Builds teve a gentileza de nos enviar e precisamos de um modelo 3D exato de um farol de Prius. Então, eu comprei um conjunto usado de faróis de Prius. Vamos iniciar a digitalização 3500 para trazer o modelo ao espaço 3500 e começar a unir ambos. Ele tem nosso farol de Prius 2023 aqui e estou animado para digitalizar. Posso digitalizar os dois lados. Usaremos o Raptor 10 para digitalizar isso hoje. Acabei de receber um scanner novinho e estou animado para testá-lo. Uma lente de vidro como esta não é uma boa superfície para digitalizar, pois a luz pode passar direto por ela, distorcendo e bagunçando tudo. É melhor cobri-la com um spray e depois com pontos de rastreamento. Você pode comprar spray específico para scanner 3D ou usar outros tipos, como spray para os pés ou qualquer coisa que embaça e possa ser limpa adequadamente depois. Eu pulverizei bastante porque pensei que ia escaneá-la semana passada, então vou pulverizar a lente de novo e depois começaremos a adicionar alguns pontos de rastreamento. Ok? É assim que parece quando está todo pulverizado e deu um pouco de tempo para o spray secar. Ele tende a embaçar um pouco mais, ainda melhor. Após secar, o próximo são os pontos de rastreamento. Então, eles geralmente vêm com a impressora, tem alguns e você também pode encomendá-los online. Basta pegar alguns desses e eu não sei, a cada 5 ou 6 polegadas, mais ou menos, você quer colocar um ponto de rastreamento, porque lembre-se que o scanner está funcionando assim, e assim para frente e para trás, e para frente e para trás, e você não quer que ele perca o rastreamento de nenhum desses pontos de rastreamento em nenhum momento. Vou prosseguir cobrir bem essa coisa com pontos de rastreamento e começar a escanear. Isso está exigindo muitos pontos para funcionar. Acho que alguns projetos são bons para o scanner a laser azul, como este Creality Raptor 10, e alguns podem ser mais adequados para infravermelho. Não sei, mas essa coisa precisava de muitos pontos e agora está coberta deles. Então, uma vez que ele capta pontos suficientes, ele dispara essas 41 linhas diferentes, e ele tem as linhas e também tem rastreamento infravermelho que ele pode fazer. Isso é bem legal. Então, eu apenas aperto este botão aqui até começar a gravar. E agora estamos gravando na tela do nosso computador, bem ali. E então, eu apenas trabalho o meu caminho através do modelo. E então, como eu quero preencher alguns detalhes lá em cima, eu posso começar a preencher detalhes, contanto que eu tenha pontos suficientes. Então, quanto mais pontos, mais o scanner é capaz de manter o controle de onde está e ele pode obter leituras extremamente precisas até 0,02 milímetros, que é super detalhado. Na verdade, você pode ver o quão detalhado é o escaneamento que estamos fazendo agora. É muito bom, então eu apenas continuo lentamente. Eu provavelmente poderia até ir um pouco mais rápido, mas eu só não quero perder meus pontos, trabalhando lentamente nisso e preenchendo todos os detalhes. A coisa legal sobre usar muitos pontos de rastreamento é que o software realmente se lembra de onde cada um está. Então ele pode voltar e preencher o espaço, e você pode voltar muito melhor do que poderia com o infravermelho. Então eu posso te dizer agora que estamos obtendo um modelo de muito alta qualidade desta luz. Continuarei a trabalhar nisso e preencher o modelo. Tudo bem, legal, temos um ótimo modelo do nosso farol. Farei outro escaneamento com infravermelho, pois este aparelho é capaz disso. Talvez consiga capturar mais detalhes do corpo para uma modelagem 3500 extremamente precisa. Pegaremos esses dados e colocaremos em nosso software de modelagem 3500 de alta precisão e qualidade. O único ponto negativo precisa de muitos pontos, não é o fim do mundo.
Então temos o farol no software de modelagem 3500. Este software é chamado de 3D Studio Max. O modelo tem ótimo nível de detalhes. Em seguida, vamos definir as unidades em algo com que possamos trabalhar. Para objetos maiores como este, prefiro usar polegadas no lugar de milímetros. E então o que eu faço é ir até a parte real e medir 2 pontos notáveis, digamos, no farol. Podem ser quaisquer 2 pontos visíveis, tanto no farol quanto no modelo. E eu meço a distância entre eles. E então eu crio basicamente uma régua virtual dessa distância. Então, ajusto o tamanho do farol até que esses 2 pontos se alinhem exatamente com a minha régua, significando que o farol está corretamente ajustado na escala. Com o farol já correspondendo ao tamanho real, é hora de ajustar o modelo do carro da mesma forma. Uso essa parte na porta porque acho que áreas maiores e retas no carro são as mais fáceis de fazer e definir a escala. Agora, com o nosso carro e farol na escala, vamos abrir a renderização de Jon Cyvill para ver o objetivo. Temos uma boa ideia. Vamos posicionar o farol. Pessoal, isso realmente não está parecendo bom. O farol do Prius simplesmente não é o mesmo farol que está na renderização. Achei que era só um farol original do Prius, mas não se parece nada com isso. Certo, acho que entraremos em modo de sobrevivência. Vamos ver como fica se começarmos a modificar significativamente o BRZ para encaixar o farol de forma básica. Estou fazendo o seguinte, coloquei o farol o mais próximo possível de se encaixar no carro. Então, estou pegando pedaços de peças como o capô e o para-choque e movendo-os até que se encontrem com o farol. De perto parecerá irregular, mas de longe representará bem a forma e nos dirá se é possível. Agora que consegui que todas as peças toquem o farol no lugar certo, vou construir a seção central para preencher a lacuna. Definirei o carro com cores básicas como farol preto e carro branco. Puxa, gente, isso não está nada bom. São muitas mudanças sutis na renderização, mas quando todas se acumulam, fica realmente ruim. Parece um Hyundai aleatório ou algo do tipo. Parece um Prius na frente. Ok, bem, isso foi um aprendizado. Ponto, né? Uma lição de aprendizado. Tenho que ser honesto com vocês. Eu realmente não quero fazer essa construção sem esses faróis. Esses faróis foram a coisa que destacou essa construção para mim, que a fez parecer muito única, né? A tornou uma construção única, que é exatamente o que eu amo fazer. Não quero fazer isso sem os faróis! Percebi que gastei $1.000 à toa nos faróis do Prey. Então tirei um tempo e estive pensando sobre as opções. Se seguíssemos o caminho de construir faróis totalmente personalizados, é preciso perceber que, com as ferramentas disponíveis, a lente de plexiglass do farol é de longe a parte mais difícil. Mas mesmo que conseguíssemos fazer este farol e moldá-lo e desenvolver as lentes de plexiglass, há uma grande desvantagem que o farol no design não tem espaço para uma lâmpada de projetor. Na verdade, não há espaço para um farol, é apenas um LED. Então, realmente não seria um farol. Você pode estar pensando, Chris, por que você não percebeu isso antes? Não sei, apenas pensei que os faróis do Prius acertavam magicamente, mas não acertam. É por isso que tem a peça na parte inferior. Vale notar que desenvolver um farol assim do zero leva semanas, se não meses. É um projeto de longo prazo que deveria ser feito por uma empresa especializada em faróis para produção em massa, o que não é meu negócio. Então eu pensei sobre isso por algumas horas e fiz um brainstorm e pensei em coisas diferentes e tirei um tempo para olhar o carro Street Hunters concluído versus o carro renderizado por Jon Cyvill e acho que temos uma última opção. Tenho mais uma opção para fazê-lo funcionar. Então aqui está a coisa. Parece para mim que os faróis na renderização são exatamente da mesma forma que os faróis do BRZ. Apenas a seção inferior de LED é um pouco mais longa, mas não tenho certeza se isso fará muita diferença na aparência geral. Estamos apenas tentando salvar isso de qualquer maneira possível. Então, vamos ver o que acontece
se desenvolvermos algum tipo de cobertura para a seção central do farol e a conectarmos à parte do meio que cria a ventilação central do para-choque. Este software é o Photoshop. Eu o uso há anos para visualizar carros. É mais útil para criações rápidas, mas pode ser perigoso, pois permite criar no Photoshop coisas que não existem no mundo real. É muito simples manipular objetos e criar algo que você não pode construir. É por isso que, para algo como testar o farol do Prius, eu usei software de modelagem 3D, mas isso é muito, muito mais rápido para um mockup conceitual. No final, estou muito satisfeito com a aparência disso. Acho que isso vai ser possível com o método da tampa do farol. Então, graças a Deus, podemos ter recuperado isso. Para resolver o problema do projetor de lâmpada de farol, seria bastante fácil construir uma versão que cobrisse o farol e as lâmpadas da luz, e outra versão que simplesmente não cobrisse, e então torná-las rapidamente intercambiáveis. Eu realmente gosto da aparência disso, mas eu também quero tentar pegar todas as peças aeroextras do render do John Siebel e aplicá-las ao carro Street Hunters da vida real, e acho que isso preenche muito bem a imagem e é isso que eu estou buscando. É tão próximo que não afeta a renderização, exatamente o que eu queria. Temos uma ideia. Como devemos tentar construir isso? Acho que vou sair e fazer um escaneamento 3500 do carro. Isso vai me dar uma verificação de sanidade contra a versão wide body do Street Hunter, contra a versão do modelo 3D, para garantir que eles estão próximos o suficiente, e então vou seguir em frente e modelar em 3D a peça central que cria a ventilação e a cobertura do farol, tudo como uma unidade única e agradável. E então vou imprimir um protótipo disso em 3D e testá-lo, ajustá-lo ao carro para ver onde chegamos e ver se essa será uma opção viável. Ok, então eu saí e fiz uma varredura 3500 do carro e parece que o modelo está próximo o suficiente para trabalhar com ele. Então vou esconder isso e vou começar a cortar. Vou remover a parte frontal do para-choque que se conecta com o capô, depois adicionar de volta uma peça que dispara em direção e então adicionar outra peça que dispara de volta para o lado de trás do carro, desta vez mais baixo. Vai ficar mais baixo, no mesmo nível do farol. Agora que terminei isso, vou começar a trabalhar na peça de extensão do capô. Agora, isso tem que sair sobre o para-choque e deixar cerca de uma lacuna de 1 polegada para criar essa ventilação que leva ao farol. Agora vem a parte difícil, fazer isso fluir para a tampa do farol. Cubra a seção da lâmpada do farol, deixando apenas a seção externa visível para criar aquele visual de farol estilo Prius. Isso precisa ser o mais próximo possível da forma do farol, mas onde quer que eu erre, posso facilmente corrigir com um soprador térmico na vida real quando chegarmos a essa etapa e também podemos aparar qualquer excesso muito facilmente. Mas precisamos garantir que temos material suficiente para começar. Agora que está pronto, temos uma forma boa no geral, e começarei enviando apenas um lado para as impressoras 3D. Por ser uma parte grande, com metade da largura de um carro, é necessário dividi-la. Usarei o software de fatiamento de impressora 3D por ser uma forma simples. Criei
Criarei 4 peças separadas e as enviarei para as 4 impressoras, 3500 levando cerca de 1h30 para imprimir tudo e obter um protótipo. Agora que tenho 4 peças impressas em 3500 e como estou em casa e não quero fazer isso na loja, vou tentar colá-las rapidamente com super cola para que eu possa fazer um teste de ajuste no carro antes de imprimir a outra metade. A super cola foi eficaz, então vamos testá-la no carro. Estou bastante satisfeito com isso, apesar de estar um pouco desalinhado em algumas áreas. Gostaria de fazer com que se destacasse mais na frente do carro. Vou entrar no software, fazer algumas alterações e imprimir nos 2 lados. Voltei à loja depois de um tempo. O carro está aqui na loja. E temos o Kyle aqui e temos as peças impressas em 3D prontas para serem montadas. Está um frio de 42 graus neste lugar, então as coisas não vão derreter super rápido, mas tudo bem, vamos mostrar com o que estamos trabalhando aqui. Então, como eu disse, comecei com a peça de teste original, a peça de demonstração que eu imprimi em 3D, colei e ajustei ao carro. Fiz algumas alterações no software e depois imprimi ambos os lados com base na confiança que eu tinha da primeira peça. Então, este seria o lado esquerdo do carro. Esse é o lado direito do carro. Precisamos montar essas 2 partes, mas mantê-las separadas, pois nossa costura central ainda não foi definida, o que será crucial. Vamos definir isso quando encaixarmos bem essas coisas. Tenho várias dicas e truques para isso dar certo. Estou confiante, precisamos avançar. Vamos usar respiradores de soldadores de plástico para não ficar doentes ou ter dores de cabeça. Soldaremos as peças de plástico com um pouco de cola para uma fixação duradoura e estaremos prontos. Nós temos nossas peças coladas. Uma rápida checagem para garantir a sanidade. Sim, ok. Eu espelhei esses diretamente no software. Enquanto a cola seca, não quero espalhá-la pelo carro com as mãos. Enquanto a cola seca e os ajustes são feitos, vamos começar a modificar a parte frontal. Então, para seguir o design, essencialmente o para-choque agora no meio, onde sobe para o capô. Se você olhar para essa linha do corpo ali e essa linha do corpo ali, isso está subindo, mas queremos que continue a fazer mais do que esta área, com uma subida gradual por cerca de 5 centímetros. Vamos torná-lo mais largo no centro, chegando a cerca de 7,5 centímetros, e então se achatando, voltando para se encontrar com o farol. Imaginemos que as linhas do corpo continuarão ao longo para se encontrar por aqui. Isso nos dá nossa seção de ventilação. Agora, essa seção de ventilação, para mim, é muito semelhante ao que você tem como um Porsche GT3, e eu não sei, né? Acho que talvez o LFA tenha um, então existem alguns veículos por aí que fizeram uma ventilação central como esta, e eu gosto da aparência dela, e acho que é realmente fundamental para amarrar todo esse conjunto que estamos construindo. Então, para fazer isso, vamos ter que começar a cortar a fibra de vidro. Os primeiros passos serão cortar, e os passos posteriores serão reconstruir este para-choque. É realmente preso pelos pontos de montagem que estão todos aqui embaixo. Se tivermos apenas uma fachada que está saindo por aqui, nosso para-choque central não terá peça de conexão. Então, vamos ter que fazer o que faremos hoje. Então, teremos que voltar, passar por baixo de tudo novamente, subir e refazer toda a conexão mecânica, o que esperamos não ser tão difícil, já que temos boa fibra de vidro por todo lado. Então, vou pegar alguns calibradores e isso nos dará a capacidade de marcar uma linha realmente reta. Vamos começar a marcar e traçar algumas linhas do corpo. Vamos pegar a roda de corte. Novamente, use o respirador para evitar fibra de vidro nos pulmões. Vamos começar a marcar algumas coisas para dobrá-las. Ao trabalhar com fibra de vidro, se for possível posicionar a fibra próxima à sua localização original e reutilizá-la, faça isso em vez de colocar uma nova fibra e reconstruir tudo do zero. Então vamos usar o que está aqui no para-choque como andaime o máximo que pudermos.
O primeiro passo será emular este ângulo da linha do corpo e o segundo impulso é este ângulo da linha do corpo. Então, estamos subindo mais gradualmente do que isso e depois estamos indo até nos encontrarmos lá atrás. Ok, está começando a tomar forma. Estou muito feliz em ter as primeiras visões disso. Agora, eu originalmente pensei em cortar este formato de V bem aqui e depois marcar isso para incliná-lo mais. Mas agora, observando com essas inclinações combinadas, estou gostando da aparência disso. É apenas um pouco mais dinâmico. Isso adiciona ação à frente. E então, em termos de linha do corpo, esse pico coincide com este pico. Então, por enquanto, eu não vou cortar isso. Isso vai ficar por enquanto. O topo do para-choque e todas as peças de montagem nesta área. Isso está sendo substituído por aquela peça que temos lá. Então, o próximo passo é abrir o capô, desparafusar todas essas coisas e depois abaixar o capô. E então, é hora de começar com os dedos cruzados, é hora de começar a testar a montagem da nossa nova peça. Está ficando um pouco difícil, né, trabalhar com essas peças, mas temos a ideia geral aqui. Então, há muitos próximos passos que poderíamos fazer. Acho que a melhor coisa para nós fazer agora é juntar a peça direita e esquerda. Então, temos uma peça sólida com a qual estamos trabalhando. Então, desenhamos uma linha de corte bem ali. Basicamente, o que eu fiz, já que o modelo 3D você deve ter notado, o farol inteiro não tinha detalhes dentro dele. Eu não sabia onde estão os LEDs do lado ou qualquer coisa desse tipo. Eu imprimi extra porque é muito fácil de cortar e lixar. Há muito extra acontecendo aqui, principalmente na frente, onde estão as mãos do Kyle, mas no geral, acho que estamos no caminho certo. Fizemos a linha central. Vamos avançar e cortar essas duas coisas. Vamos soldá-las com plástico e colá-las. Depois, veremos quanto quero cortar da frente. Ok, fizemos alguns cortes-chave, tiramos 1,5 polegadas da frente, um pouco para o formato do farol. Ainda precisamos suavizar mais a transição, mas estamos chegando lá. O próximo passo é que esta peça não ficou exatamente perfeita. Se encaixa contra o farol e a área de transição. Essa é uma transição realmente difícil de passar e isso provavelmente se deve a pequenas inconsistências nas minhas habilidades de modelagem 3D ou no modelo 3D em que eu estava trabalhando. Mas a coisa legal é que quando você imprime essas coisas, eu as imprimi propositalmente relativamente finas. Então isso é como 1/4 polegada. Quando você imprime essas coisas, eu fiz PLA, e isso significa que o que podemos fazer é pegar um soprador térmico e aquecer uma área, e ela se torna relativamente moldável, e então podemos empurrá-la para áreas, esfriá-la, deixá-la esfriar e ela ficará assim. Então é uma estrutura realmente legal. Quero dizer, realmente o que estamos fazendo é criar uma estrutura, né? Estamos criando uma forma bruta que podemos então usar fibra de vidro, né? Usar como um molde ou um suporte para colocar fibra de vidro. Então você pode imaginar se, digamos, essa peça estivesse pronta, jogaríamos várias camadas de fibra de vidro sobre ela, faríamos uma laminação úmida, embalaríamos a vácuo, obteríamos fibra de vidro que tem aproximadamente a forma deste plástico, mas com menos espessura e mais resistência. Esse é o plano de jogo a longo prazo para isso. Então, o que vamos fazer a seguir antes de aparar são os nossos faróis. Você deve ter notado que o plano para o farol, como eu mostrei na foto antes,
Precisa mergulhar aqui, mostrar um pouco de preto e todo o branco, e essa é a parte que precisa ser coberta primeiro. Vamos usar o soprador térmico e moldar a peça de plástico ao farol para que fique perfeita, e então podemos passar para o corte, para que fique perfeita ao redor do farol. Se você está seguindo em casa, o soprador térmico é uma ótima ferramenta para usar, mas você vai querer ter algumas luvas para não queimar as mãos, porque você vai ter que segurá-lo no lugar enquanto esfria, e essas coisas ficam quentes. Então luvas de solda são uma boa recomendação. E seja criativo, esse material é meio que como massinha. Você pode apenas movê-lo, moldá-lo e ajustá-lo conforme necessário. Após um pouco de trabalho com o soprador térmico, conseguimos fazer com que ele se acomodasse nos faróis da maneira desejada, se encaixando no centro e conseguindo um pouco de espaço negativo. Na depressão é que o capô fica afundado. Se refletirmos a luz, pode-se ver que precisamos continuar por essa peça. Conseguimos abaixá-la o suficiente para que, se fizermos algum acúmulo, alisarmos e preenchermos o corpo, essa depressão estará lá. Agora, uma coisa interessante, este canal é todo sobre construir coisas, sabe? Daí o nome, tem fibra de vidro na câmera, e às vezes, enquanto estamos construindo coisas, pensamos ou percebemos que existem maneiras melhores de construir essas coisas. E é exatamente isso que acabou de acontecer. Vamos falar sobre onde estamos agora e como vamos construir isso a longo prazo. Onde estamos agora é que temos esta ótima peça e estamos quase prontos para parar em volta dos nossos faróis e um pouco em volta do nosso capô e vamos estar ajustados. E então, o plano de jogo, lembre-se, era embalar a vácuo a fibra de vidro em cima disso. Eu não acho que essa seja a maneira correta de construir isso. Eu acho que utilizamos este pedaço de plástico mais ou menos daqui. Nós o fixamos e montamos como queremos e usamos isso como andaime para a fibra de vidro? Mas por que usaríamos um pedaço de plástico como andaime para o farol quando podemos usar o próprio farol? Então este pedaço de plástico não nos serve para nada quando queremos que seja um molde exato na forma exata do farol. Devemos apenas usar o farol para ter uma visualização e garantir que este é o caminho que queremos seguir, obtendo a aparência desejada. Mas realmente eu acho que tudo o que precisávamos fazer em primeiro lugar era ter este andaime aqui, ou possivelmente poderíamos ter usado apenas esta parte do meio que cortamos. Apesar de curto, poderíamos ter estendido com metal ou espuma de spray temporária, enchimento de corpo e construção para criar facilmente a base do objeto desejado. Então faríamos uma laminação úmida de fibra de vidro sobre tudo, resultando em um ajuste melhor nos faróis. É o caminho que seguiremos a longo prazo, mas queremos continuar para garantir que fique bom. Então aqui está o que vamos fazer, nós vamos... Pode cortar! Cometi um erro no modelo e não ficou curto o suficiente. Não consigo adicionar plástico, por isso é muito mais fácil tirá-lo. Não tenho certeza, mas possivelmente colocaremos algum vídeo para preencher visualmente este espaço. E isso não tem o suficiente, precisa começar a descer bem aqui e ir até aqui. Então, vamos cortar muito desses lados. O plano é ver branco, preto em ambos os lados, depois preto, branco e preto novamente nos dois lados, pois será um carro branco. Queremos ter esse contraste do farol. Se for apenas branco que você está vendo, então essa peça é branca. Tudo vai se misturar e estragar o trabalho duro que estamos fazendo nos faróis. Então tem que ir preto, branco, preto, e então a peça central branca. Então estaremos cortando o plástico em volta desses, ajustando nossa linha do capô apenas um pouco e acertando isso. Tudo bem, pessoal. Nós colocamos lá, nós chegamos meio perto. Estou sentindo que isso está perigosamente perto de um momento do tipo confie na renderização. Basicamente, eu sinto que este espaço está um pouco grande demais. Agora podemos mudar isso inclinando essa seção plana bem ali, levantando um pouco, e então também podemos incliná-la um pouco para baixo, e isso fecharia um pouco mais essa lacuna, então acho que vamos fazer ambos.
Quero dizer, essa coisa está apenas pendurada ali com pedaços de fita adesiva, então não é. Você pode ver que está caindo do seu lugar. A lacuna está aumentando rapidamente, fita adesiva, mantenha-se firme. Eu gosto da aparência dele, de como é diferente, e acho que se conseguirmos ajustar isso completamente e fazer o método que estamos mesclando no farol ou aplicando fibra de vidro diretamente sobre ele para obter o molde perfeito, o que acho que vai ficar muito legal. Se você está se perguntando como planejo dirigir e usar este carro, a ideia é ter duas versões, uma com a tampa do farol e outra sem. Eles poderiam ser intercambiáveis. Então, se você fosse a um show de carros ou estivesse fazendo algo em que quisesse ter a aparência do farol estilo Prius, simplesmente troque esses itens. Estamos chegando a algo. Deixe nos comentários sua opinião. Acredito que no final ficará bom, pois posso fazer parecer com a imagem que acabei de criar no Photoshop. Sei que posso alcançar esse resultado e acho que a imagem está incrível, mas é um pacote completo quando fiz, e não tinha todos os elementos aero nesta imagem. Eu não achava que parecia tão bom, mas quando você adiciona a entrada de ar do capô, o difusor traseiro, o lábio frontal dos canards, acho que o pacote começa a se juntar. Os faróis foram o ponto de venda total para mim. Por isso tive que construir esse veículo. Foram os faróis super únicos, então estamos no caminho certo e acho que vamos fazer isso funcionar. Teremos bastante trabalho pela frente, que continuaremos no próximo episódio. Agradeço por nos acompanharem e se inscreverem para não perderem os próximos conteúdos. Espero que tenham tido um ótimo feriado e nos vemos em breve. Paz!